Bom dia, bora lá. Geometria plana, continuando o conteúdo de geometria plana, a gente vai entrar agora nos conceitos que envolvem paralelismo de reta, ou seja, retas paralelas. Por definição, duas retas são paralelas se e somente se são coincidentes. O que são coincidentes? Deixa eu buscar um exemplo aqui. É, Por exemplo, se duas pessoas parar em frente a um sol. Vou dar um exemplo aqui para tentar explicar o que seja coincidente. E a sombra de uma da outra fica. Uma sombra fica sobre a outra. Ou seja, você não consegue identificar. Você percebe que as duas estão é, no mesmo lugar. Uma parte, né? Pode ser só uma parte. E você não consegue saber quem está em cima, quem está embaixo. Ou saber se é possível separar aquela sombra, né? Quando elas estão uma em cima da outra. É mais ou menos isso. É como se eu tivesse é, duas retas, só que uma dentro da outra. Ou seja, duas retas são coincidentes, iguais, quando elas ficar sobrepostas no mesmo espaço e você não conseguir diferenciar. Por exemplo, eu tenho duas retas R e S, só que elas são coincidentes, são iguais. Tu não consegue separar R de S porque elas estão no mesmo lugar, no mesmo espaço, uma sobre a outra, tá bom? Mais ou menos isso. Duas retas são. O que foi isso? Deixa eu verificar aqui. Duas retas são coplanares quando ela pertence ao mesmo plano. Essa é mais fácil de me explicar no cotidiano. Por exemplo, se eu pego duas canetas e coloco sobre uma folha de caderno, elas vão estar sobre a mesma folha de caderno. Considere que a folha do caderno seja um plano, tá bom? E as canetas sejam as retas. Se elas estão sobre a mesma folha do caderno, elas vão ser coplanares, ou seja, pertencem ao mesmo plano. Então, duas retas são coplanares quando elas estão sobre o mesmo plano. Tudo bem? Então, qual é a condição de duas retas serem paralelas? Elas não ter nenhum ponto em comum, ok? Então, duas retas vão ser paralelas quando elas estiverem uma do lado da outra e for caminhar para o infinito e elas não se cruzam, ou seja, não tem ponto em comum, tá bom? Aqui o exemplo, né? Eu tenho a reta B e a reta A, tá vendo? E essas duas retas são paralelas, ok? E aqui tá demonstrando essas retas nos planos, ok? Então, no espaço, como é que essas retas ficam localizadas? Elas podem ser coplanares, tá vendo que esse ponto aqui que forma essa reta e esse ponto daqui que forma essa reta, a reta A e a reta B estão sobre o mesmo plano, que é esse plano vermelho. Ou seja, elas são coplanares e paralelas porque elas não compartilham nenhum ponto em comum, tá bom? Então vamos lá, vamos seguindo aqui. Agora vamos para um conceito, é o conceito exatamente que eu queria trabalhar com vocês. Que conceito é esse? É o conceito que envolve ângulos formados por duas retas paralelas cortado por uma reta transversal. O que significa isso? Eu tenho uma reta A, tenho uma reta B e essas duas retas são paralelas, tá bom? Então essas duas retas vão caminhar para o infinito e nunca vão ter um ponto em comum. Só que por acaso, passando por ali, tinha uma reta T, e uma reta transversal. Essa reta cortou a reta A e a reta B. E com essas retas que a reta transversal cortou, formou esses ângulos aí, vermelho e verde. Então vamos lá trabalhar as relações que a gente pode determinar a partir desses ângulos, tá bom? Esse nzinho e do outro lado está o meu delta,
perceba que esses ângulos é oposto pelo vértice. Lembrando, todo ângulo tem lado e tem vértice, tá bom? Esse ponto aqui, tá bom? O ponto D é o vértice que determina esses quatro ângulos, ok? Então, desse vértice, eu posso estabelecer quatro ângulos que está mostrado na imagem. N e delta, que é essa outra letra grega, são opostos pelos vértices. Ou seja, ângulo oposto pelo vértice tem a mesma medida, por isso que ele tem a mesma cor. Essa letra grega, que é meu delta, e o outro do lado de cá, que é o θ, oposto pelo vértice, tem a mesma medida. Nos ângulos cá em cima, formado pela transversal e pela reta A, essa é minha reta A e essa é a reta transversal, formou esse ângulo. Eu tenho lambda e eu tenho alfa. Os dois são opostos pelo vértice. Ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. Aqui eu tenho um epsilon e aqui eu tenho um beta. Tá vendo que é a mesma cor? Pronto. Agora, se você analisar, as duas retas são paralelas e são cortadas por transversal. É a condição para me estabelecer as relações que eu vou falar aqui agora. Os ângulos lá em cima na reta A e cá embaixo na reta B, esses ângulos têm as mesmas cores e não é por acaso. Eu vou resumir o capítulo do livro que fala sobre isso. O livro vai trazer várias definições, eu vou falar só duas aqui, ó. Toda vez que eu tiver duas retas paralelas, anote isso, viu? Eu vou ter aqui, ó. Vamos falar de ângulos correspondentes, ângulos alternos internos, ângulos alternos externos. Mas na prática eu preciso que vocês aprendam o seguinte: duas retas paralelas cortadas por uma transversal, todos os ângulos agudos e todos os ângulos obtusos. Então separa aí. Todos os ângulos agudos vão ter a mesma medida. Todos os ângulos obtusos vão ter a mesma medida. Ou seja, qualquer ângulo obtuso. Deixa eu desligar esse som aqui desse WhatsApp. Calma aí, viu, gente? Tá conectado no. Então vamos lá. O livro vai trazer várias definições, mas eu vou falar essas duas, né? Perceba, delta, θ, tá vendo? Estão vermelho e eles pertencem à mesma reta. Esses dois ângulos são obtusos, tá bom? Por que são obtusos? Se você analisar, eles são bem maiores do que o verde, ok? Visualmente, eu posso determinar que eles são obtusos, tá bom? Com a prática, você vai perceber, vai ter essa percepção geométrica. Lambda, aqui em cima na reta A, e alfa, lá na reta A. Perceba que eles são vermelhos, e se você olhar as duas retas, vão perceber que esses ângulos têm a mesma cor e a mesma abertura, tá bom? Isso não é por acaso, é porque eles são paralelos às retas e cortados pela mesma reta transversal. Então, esses quatro ângulos obtusos vão ter a mesma medida. Então, se aqui fosse 120, eu poderia colocar 120 em todos os ângulos obtusos aí, tá bom? E se aqui fosse 120, obrigatoriamente esse ângulo verde teria que ser 60 graus, porque o ângulo verde mais o ângulo vermelho, os dois somados teria que dar 180, porque são ângulos suplementares. Aqui é a metade de uma volta, ó. Ou seja, esse ângulo verde com o ângulo vermelho, ou seja, esse mais esse teria que dar 180. Se aqui fosse 120, aqui teria que ser 60. E se aqui fosse 60, eu poderia colocar 60 em todos os ângulos verdes, porque todos os ângulos verdes são agudos, então tem a mesma intensidade. Em conceito mais formal, eu posso dizer o seguinte: ângulos correspondentes são quem? Lambda, delta e beta. E eu acho que aqui é tal. Opa, deixa eu voltar aqui. Epsilon, pronto. Epsilon, N, alfa e θ. Esses quatro ângulos, alfa, ou delta, θ, lambda e alfa, são correspondentes, tá bom?
ângulos alternos internos. O que significa ângulos alternos internos? Se aqui, ó, eu tenho uma reta e aqui embaixo eu tenho outra reta, a reta B. Se aqui fosse, por exemplo, uma rua, tá bom? Então, vamos supor, aqui em cima seria a parte de fora da rua. Aqui embaixo seria a parte de fora ao outro lado da parte de fora. E aqui seria a parte de dentro da minha rua, por exemplo. Delta estaria de um lado e alfa estaria do outro lado, ó. Delta está desse lado da reta transversal e alfa está do outro lado da reta transversal. Só que eles dois estão dentro da minha rua, tá bom? Eles vão ser alternos porque eles estão em lados diferentes da reta T. E eles serão internos porque eles estão entre A e B, estão entre as retas A e B. Então são alterno interno, ok? Então ângulos alternos internos têm a mesma medida, ou seja, delta e alfa têm a mesma medida, ok? Ângulos alternos externos. Olha aqui o seguinte, ó. Θ, que é esse ângulo, e lambda. Eles estão fora da minha rua, né? Lembrando, né, que a parte de dentro da rua é entre A e B, entre essas duas retas. Aqui é a parte de fora e cá é a parte de fora, tá bom? Então, θ está na parte de fora, inferior, e lambda está na parte de fora, superior, tá bom? Só que eles estão em lados diferentes da reta T. Essa é a reta T, ó. Lambda está de um lado e θ está do outro lado da reta T, dessa reta. Então, eles são alternos externos. Em ângulos alternos externos, tem a mesma medida. Então, o conceito formal é esse, só que é um conceito mais abstrato. Então, na prática, você não vai precisar lembrar desses nomes, a menos que eu pergunte na hora da prova, né? Enfim, eu ainda vou pensar se eu vou pedir esses nomes. Descendo um pouquinho aqui. Ui, ai. Ângulo externo de um triângulo. Vamos lá. Eu já falei um pouco sobre isso e eu vou enfatizar agora dois pontos, né? Que eu já falei, vou tornar a repetir porque eu acho importante. O primeiro ponto que eu quero enfatizar é que esse ângulo, que é a minha letra grega delta, né? Esse ângulo daqui, somado com esse ângulo adjacente, tá bom? Esse ângulo ABC, delta mais o ângulo ABC, forma 180 graus, tá bom? Que eles são suplementares. Só que o que eu mais gosto mesmo é o teorema do ângulo externo, tá bom? Bora ver uma coisa interessante. Aqui do lado vai aparecer a demonstração, só que eu vou mostrar para vocês a imagem, tá bom? Então vamos lá, pulando aqui. Olha o que acontece, ó. A imagem vai modificando. Pronto. Aqui do lado vai mostrar a fórmula, só que eu quero essa imagem aqui, ó. Perceba, delta vai ser beta mais alfa. Quem é beta? É esse ângulo daqui. Quem é alfa? É esse ângulo daqui de cima. E delta é esse ângulo daqui de fora. Esse ângulo daqui, chamado de ângulo externo, pelo teorema do ângulo externo de um triângulo, ele vai ser a soma dos dois ângulos não adjacentes, ou seja, alfa mais beta, ok? Então, basicamente é isso. Esse ângulo daqui de fora vai ser alfa mais beta, ok? Outra animaçãozinha legal é essa daqui, ó. Eu vou provar para vocês que a soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180 graus. Eu dividi o triângulo em três partes,
tá bom? E eu vou fazer o seguinte com ele, ó. Vou quebrar ele. Ele super veloz, se reconstruindo, deslocando os ângulos, conservando a rotação e pronto. Quase pronto. Pronto. Aí. Se olhar bem, isso aqui, ó, isso aqui é um ângulo suplementar, tá vendo? Esse pedaço com esse forma a metade de uma volta completa. A metade de uma volta é 180 graus, ok? E se eu devolver esses ângulos para os seus lugares de origem, eu vou ter os três ângulos internos de um triângulo, que é exatamente 180 graus, porque é a metade de uma volta. Que bacana, né? Eu sei. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui meus ângulos, minhas retas perpendiculares. Só para mostrar para vocês o conceito de perpendicularidade. Senão eu vou gravar uma outra aula depois para me falar sobre isso, tá bom? A internet é um pouco veloz hoje.